Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 2 aí da lei orgânica, beleza? Então hoje a gente vai falar da lei orgânica. Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai te passar aqui hoje a informação sobre a divisão administrativa do município, né? Então a gente vai dar essa aula aí para vocês, mas antes deixa eu só te passar uma informação. Por quê? Porque esse material provavelmente você não vai encontrar na internet. Então o que a gente faz? A gente ajuda o aluno, né? A gente vai ajudar. Aqui você tem 50 questões da lei orgânica do município de Coatis. A gente pegou a lei orgânica de Coatis, pegou as questões que mais caem nas provas, né, na banca, que a banca faz, e fez 50 questões para você poder treinar. Ou seja, alguma dessas perguntas aqui, esse aqui é o material, inclusive, tá? Esse é o material que você adquire mesmo, beleza? Então, alguma dessas perguntas aqui, ela vai cair na sua prova. Então, além do gabarito, você tem os comentários. Aí tem gente que me pergunta, poxa, Thiago, mas se eu não quiser ver o gabarito, fazer a prova toda, sem ver o gabarito, né? Para eu saber se realmente eu estou bem. O que eu oriento? Quando você faz a pergunta, você não vê a resposta, tá? Eu sempre deixo um espaço aqui, ó, para você não ver a resposta. Aí o que eu faço? O que eu oriento meus alunos a fazer, né? Respondeu essa daqui, parte para 2, logo nem vê a resposta. Entendeu? Respondeu a 2, parte para 3 e não vê a resposta. Tá vendo? Claro que vai ter uma hora que vai ficar assim, né? Você vai conseguir ver a resposta. Aí o que você faz? Você dá um zoom. Tá? Aí você só vai ver praticamente só a pergunta. Aí vem aqui, ó, pula logo para 4. Aí pula logo para 5. Tá vendo? Pula logo para 6. Aí você não vê a resposta. Porque aí tem gente que me pergunta, pô, Thiago, você não tem sem gabarito? Eu falo, você pode fazer dessa forma, que senão você vai ter 2 arquivos. Aí você vai ter que olhar 2 arquivos. Entendeu? Em um arquivo só você já faz tudo. Aí aqui dá para você estudar tanto vendo o gabarito, como você... Pelo comentário já dá para estudar, porque o comentário ele vai explicar tudo aquilo que está no seu gabarito, tá? Aqui também tem 50 questões do Estatuto do Servidor, para você poder treinar, né? Então aqui, quanto mais questões você faz, mais preparado você fica. E agora a gente adicionou 50 questões de informática para nível médio. Por quê? Porque aqui no seu conteúdo programático, né, para nível médio, você tem aqui essa parte, ó. Ensino médio, língua portuguesa, ó, ensino médio, língua portuguesa. Aí você tem conhecimentos gerais, você tem a legislação, que é essa que a gente está estudando, que é o estatuto mais a lei orgânica. Você tem informática, que são essas questões aqui, todos esses assuntos aqui, ó. Todos esses aqui, ó, minuciosamente a gente pegou e fez questões. Então tem 50 questões aqui para você treinar à vontade, tá? Então, aí você tem conhecimento específico também, que provavelmente na próxima aula a gente vai fazer 50 questões do conhecimento específico para assistente administrativo. Se você quiser solicitar, Thiago, eu estou fazendo para eletricista. Aí a gente pega aqui, ó, leitura e interpretação de projetos elétricos, princípios elétricos. A gente vai pegar todos esses assuntos aqui e vai criar 50 questões exclusivas para você, tá? Ah, Thiago, estou fazendo para docente 1. A gente pega todo esse material aqui, ó, e faz questões para você, tá? Então, na próxima aula, provavelmente eu vou deixar para conhecimento específico, assistente administrativo, 50 questões do conhecimento específico, beleza? Então, na descrição você vai encontrar os links para você adquirir esse material, né? Na descrição você vai ter a lei orgânica, são 50 questões, e 50 questões do Estatuto do Servidor, e agora 50 questões de informática para nível médio, beleza? Então, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a sua leitura na hora da aula, e vamos para o que interessa, né? Vamos para a aula, beleza? Vamos seguir aqui para a nossa aula maravilhosa. Então, hoje a gente vai falar aqui da descrição administrativa do município, artigo 3D, né? Então, eu vou ler aqui, ó. O município ele poderá dividir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, né? O município ele vai criar, vai alterar, vai organizar e suprimidos por lei após consulta publicitária.
Então eles vão ser criados, alterados, organizados e suprimidos por lei após consulta plebiscitária, observada a legislação federal e a estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 3F desta lei orgânica, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural no ambiente urbano. Então o município ele pode se dividir em distritos, né? Ele vai se dividir ali em distritos. Por quê? Essa divisão, ela tem como objetivo, ela vai facilitar a administração do município, vai permitir ali uma melhor organização e uma distribuição de responsabilidades, né? Então, por isso que o município divide os distritos para jogar as responsabilidades para os distritos também, para eles também assumirem responsabilidade. Então, eles são criados, alterados, organizados e suprimidos por lei. Então, a criação, a alteração, a organização e a supressão dos distritos deve ser feito por meio de uma lei específica aprovada, né, pelos órgãos competentes. Então, após a consulta plebiscitária, como ele fala aqui, a consulta plebiscitária, galera, antes de criar ali, alterar, organizar, suprimir os distritos, o município ele deve realizar uma consulta plebiscitária. O que seria isso? É uma votação em que a população, né, você como população, vai expressar sua opinião sobre o assunto, tá? Então, aqui ele fala que observada a legislação federal e a estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 3F. O artigo 3F vai vir ainda, né? É isso aqui, ó, são requisitos para a criação de distritos. Aqui são os requisitos para a criação, que a gente vai chegar aí já já, tá? Então ele vai observar a legislação federal e a estadual, né? O que seria isso? A divisão dos distritos deve estar em conformidade com as leis federais, né? Com as leis estaduais que regem ali essa questão. Então, e o atendimento aos requisitos estabelecidos, que a gente vai falar mais para frente, né? Que é a criação dos distritos. São requisitos para a criação dos distritos, né? Preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Então, o que ele quer dizer com isso? Ao fazer a divisão do município em distritos, é necessário ali preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, ou seja, vai levar em consideração a história e a cultura da região ao definir os limites ali dos distritos, beleza? Aqui no parágrafo 1 dessa lei, a criação de distritos poderá efetuar-se mediante fusão de 2 ou mais distritos. Prestar atenção nisso aqui, porque a banca pode colocar de 3 ou mais distritos, de 4 ou mais distritos, são 2 ou mais distritos, tá? Que serão suprimidos, sendo dispensada nesta hipótese a verificação dos requisitos do artigo 3F desta lei orgânica. Então, aqui esse parágrafo 1 é uma característica importante dessa fusão, né? Que nesse caso específico é a verificação dos requisitos estabelecidos no artigo. Então, existe essa fusão, né, de 2 ou mais distritos existentes, tem que existir essa fusão. Nesse caso, os distritos originais seriam suprimidos, ou seja, deixariam de existir como entidades administrativas independentes. Então, aqui ele estabelece uma possibilidade específica para a criação de distritos, que é a fusão de 2 ou mais distritos existentes. Beleza? Show de bola! Então, esse é o parágrafo 1. Parágrafo 2, a lei que aprovar a suspensão de distrito redefinirá o perímetro do distrito do qual se originou o distrito suprimido. O que quer dizer, então? Isso significa que quando um distrito é suprimido, a lei que autoriza essa supressão também deve determinar ali uma nova delimitação territorial para o distrito remanescente. Então, essa nova delimitação irá refletir a exclusão do distrito suprimido e possivelmente redistribuirá as áreas e limites geográficos, né, do distrito existente para acomodar essa mudança. Então, essa disposição ela é importante para quê? Para garantir a divisão administrativa do município, para que seja devidamente atualizado, né? Para que o distrito remanescente mantenha uma delimitação territorial clara e adequada ali após a supressão do distrito. Show? Artigo 3, o distrito terá o nome da respectiva sede, né, cuja categoria será a de vila, tá? Isso aqui com certeza é questão de prova.
Isso aqui despenca. Então isso significa que o nome oficial do distrito será o mesmo que o da sua sede, que é Coatis, tá? Que é o centro administrativo, né? Coatis ali é o centro administrativo, é a principal localidade dentro do distrito. Além disso, a sede será designada como uma vila, o que indica sua categoria administrativa. Então, essa disposição estabelece a padronização na nomenclatura dos distritos, onde o nome e a categoria da sede são adotados para representar o distrito como um todo. Então, essa prática é comum em diversos sistemas de divisão administrativa, onde as sedes dos distritos são frequentemente chamadas de vilas, cidades, municípios ou outras categorias específicas. Então, o distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será de vila. Beleza? Então, aqui, parágrafo 4. A sede do município não será objeto de fusão, extinção ou desmembramento. Então, a sede do município significa o quê? Significa que a sede do município, que é geralmente a principal cidade, que é Coatis, né? Ela não pode ser unida a outros distritos. Eliminada, né? Ela não pode ser eliminada como uma entidade administrativa separada ou dividida em partes menores. Então, essa disposição, ela visa garantir o que aqui no parágrafo 4? A preservação da identidade e continuidade da sede do município, protegendo sua existência como uma entidade administrativa distinta. Então, dessa forma, a sede do município ela permanece como um ponto central de referência e governança, enquanto os distritos podem ser criados, modificados ou extintos em relação à área além da sede. Beleza? Ficou claro? Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa, você pode deixar um comentário aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no canal, tá? Para você receber as notificações sempre que você postar um vídeo novo. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações e vamos ser felizes comentando, vamos ser felizes aí dando uma curtida no vídeo para ajudar o titio, né? Ajudar o titio a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que é levar conhecimento até sua casa, no conforto aí da sua casa ou no conforto da onde você estiver. Beleza? Então, a sede do município não será objeto de fusão, extinção ou desmembramento. Então, aqui ficou claro, né? Ficou tudo tranquilo. Artigo 3 perdão aí pelo pigarro. A lei de criação de distritos somente será aprovada se obtiver o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Beleza? Então, 2/3 equivale a um pouco mais de 50% dos membros da Câmara Municipal. Quem são os membros? Os membros da Câmara Municipal são os vereadores, a mesa diretora, né? Então, esses são os membros que a gente vai falar mais para frente ainda da mesa diretora, tá? Então, a lei de criação de distritos somente será aprovada, né, se obtiver o voto favorável de mais de 50%. 2/3 equivalem a mais de 50% dos membros da Câmara. Provavelmente a gente vai estudar também quantos são os membros da Câmara. Aí a gente vai ter um valor exato, tá? Então a gente vai chegar lá, calma, tudo vai dar certo, tudo vai ser tranquilo. Então a criação, né? Então aqui ficou tranquilo, a lei de criação de distritos vai ser aprovada pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Os membros da Câmara são os vereadores, tem a mesa diretora, que é composta pelo presidente, o vice-presidente, enfim, a gente vai chegar nessa parte, tá bom? Parágrafo único, a votação será obrigatoriamente em 2 turnos com interstício de 10 dias. Interstício é intervalo, tá, galera? Então, aqui ele fala, né, aqui no parágrafo único, ele vai falar que o seguinte, o processo de votação, ele vai ocorrer em 2 etapas, tá? Ele vai ocorrer em 2 etapas, separadas, com um período de tempo específico entre elas. Então, cada turno representa uma oportunidade para os membros da Câmara Municipal votarem sobre a aprovação da lei. Então, o intervalo de 10 dias, né, interstício significa intervalo, o intervalo de 10 dias entre os turnos serve para permitir uma análise mais profunda da proposta de criação de distritos, bem como para os membros, né, para que os membros possam debater, considerar ali, né, recolher informações adicionais antes de tomar uma decisão final, tá?
Então, esse processo de votação em 2 turnos, com um intervalo de 10 dias, tem o objetivo de garantir uma análise mais criteriosa e um processo decisório mais robusto, né, em relação à criação de distritos. Show? Aqui a gente vai começar a falar dos requisitos para a criação dos distritos. Então, para a criação dos distritos, precisa ter uma população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte. Sempre que tiver isso, a 5ª parte, 2/3, 10 dias, 2 turnos, aqui ó, 2/3, sempre anote. Sempre anote, porque a banca ela vai colocar inferiores à 6ª parte, inferiores à 9ª parte, ela vai mudar, né? Então aqui a população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte exigida para a criação de um município. Então, nesse caso aqui da população, né? Isso significa que para um distrito, para que ele seja criado, é necessário que ela atenda a certos critérios em relação à população, ao eleitorado e à arrecadação. Então, esses critérios devem ser pelo menos 1/5 do valor mínimo exigido para a criação do próprio município. Beleza? Então, o objetivo desse requisito é garantir que os distritos ele tenham ali uma base populacional e recursos financeiros adequados para exercer suas funções administrativas de forma efetiva. Então, ao estabelecer uma proporção ali em relação aos requisitos para a criação do município, vai buscar ali assegurar que os que os distritos tenham uma dimensão mínima, né, e uma sustentabilidade econômica razoável para desempenhar ali suas atribuições. Show? Aqui no 2, existência de pelo menos 50 moradias. Ó. Lembra que é 50 moradias, não é 20, não é 30, é 50 moradias. Escola pública, posto de saúde e um posto policial. Tá? Então, aqui ele está dizendo o quê? Que para o distrito ser criado, é necessário que ele possua no mínimo 50 moradias, tem que ter 50 casas. Além de contar com uma escola pública, um posto de saúde e um posto policial. Então, esses requisitos vai visar garantir o quê? A infraestrutura básica, os serviços essenciais para a população do distrito. Então, a presença de moradias indica a existência de uma comunidade estabelecida na área. Então, a escola pública é necessária para atender a educação da população local, enquanto o posto de saúde visa proporcionar cuidados médicos e de saúde. Por fim, a presença do posto policial tem o objetivo de garantir a segurança, né? A ordem pública ali do distrito. Então, esses são os critérios. Grave isso daqui, com certeza isso daqui é uma questão de prova, tá? Terceiro, comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste artigo face-á mediante. Aí vai ser mediante aqui, ó, declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro, que é o IBGE, né? De estimativa de população. Então, a comprovação, né, do atendimento às exigências enumeradas neste artigo vai se fazer mediante uma declaração emitida pelo IBGE. Então, você tem que ter ali uma declaração emitida pelo Instituto Brasileiro, né, de Estimativa de População. Então, esse documento é o que? Ele é necessário para comprovar o atendimento aos requisitos populacionais estabelecidos pela criação do distrito. Então, o IBGE é um órgão responsável pela coleta, né, pela análise de dados demográficos do Brasil, incluindo estimativas populacionais. Portanto, a declaração emitida pelo IBGE vai fornecer ali uma estimativa da população na área, né, que pretende se tornar distrito. Então, essa declaração ela é importante para verificar se a população do local em questão atende os requisitos mínimos estabelecidos para a criação do distrito, conforme mencionado. Beleza? Então, tem que ter essa declaração, se for criado um distrito, para comprovar, né, a estimativa populacional. Beleza? Também tem que ter uma certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores. Então, o Tribunal Regional Eleitoral é o órgão responsável pela organização e fiscalização das eleições em nível regional. Portanto, essa certidão emitida, né, por esse tribunal vai certificar o número de eleitores na área que pretende se tornar um distrito. Então, essa certidão ela é importante para verificar se a quantidade de eleitores atende ali aos requisitos mínimos estabelecidos para a criação de um distrito.
tá? Então, ao fornecer uma certificação oficial do número de eleitores, a certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é o nosso TRE, é um documento válido ali e confiável para comprovar o cumprimento desse requisito. Show? Então, além disso, tem que ter uma certidão emitida também pelo agente municipal, né, de estatística, pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. Aqui já vai ser a parte de moradias. Então, a certidão emitida pelos agentes municipais de estatística ou pela repartição fiscal do município vai certificar ali o número de moradias. É um documento necessário para comprovar o atendimento, né, ao requisito de quantidade mínima de moradias para a criação de um distrito. Então, esse documento será emitido por um agente específico designado pela municipalidade, que pode ser o agente municipal de estatísticas ou outra repartição fiscal do município. Então, a certidão ela é emitida para essa autoridade que vai certificar o número de moradias presentes na área que se pretende transformar em distrito. Então, a certidão é importante para verificar se a quantidade mínima de moradias estabelecidas está em conformidade com essa parte aqui, ó, 50 moradias. Se tiver 50 moradias, está tudo certinho. Moradias está tudo certinho, tá? Aí vem a certidão do órgão fazendário estadual e do município, certificando a arrecadação na respectiva área territorial. Então, a certidão desse órgão, né, vai certificar a arrecadação na respectiva área territorial. É um documento também necessário para comprovar ali o atendimento, né, e ao requisito de arrecadação financeira. Então, essa certidão ela é emitida pelos órgãos fazendários do Estado e do município e são responsáveis pela administração financeira e arrecadação de tributos. Então, ela vai certificar a quantidade de recursos financeiros arrecadados na área territorial que se pretende transformar em distrito. Então, essa certidão é importante para verificar se a arrecadação financeira atinge o mínimo estabelecido. Beleza? Aqui não é outra certidão, né, que se você quiser criar um distrito, né? Então aqui é a certidão emitida pela prefeitura ou pelas secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública e dos postos de saúde e policial na povoação sede. Então a prefeitura também tem que emitir essa certidão, né, comprovando lá a existência das escolas, né, a prefeitura ou pelas secretarias de educação, tá? Ou secretaria de saúde, de segurança pública. Então tem que emitir uma certidão certificando a existência de todos esses requisitos, que são as escolas públicas, os postos de saúde e o policial na povoação sede. Show? Aqui no artigo 3G, na fixação das divisas distritais, serão observadas as seguintes normas, além daquelas previstas em lei estadual. Então, vai evitar, né, aqui ele vai falar, vai evitar, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alugamentos exagerados. Aqui ele também está falando da criação de distritos, né? Então, ele continua falando. Então, nesse inciso 1, vai evitar, quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Essa norma vai estabelecer o quê? Que ao determinar as divisas entre os distritos, vai buscar ali evitar a criação de formas assimétricas, né, estrangulamentos e alongamentos exagerados nas áreas dos distritos. O objetivo dessa norma é buscar uma delimitação territorial equilibrada e coerente. Vai evitar ali que os distritos tenham formas irregulares, né? Áreas estranguladas ou alongamentos exagerados que possam prejudicar a gestão administrativa e o equilíbrio territorial. Então, ao seguir essa norma, busca-se garantir ali que os distritos tenham uma configuração territorial adequada, né? Que facilite ali a administração e preserve a harmonia entre as áreas delimitadas. Beleza? Ok, aqui no 2 ele vai dizer que dá-se preferência para a delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis, tá? Então, o que ele quer dizer com isso daqui? Significa que, ao definir as fronteiras entre os distritos, deve-se priorizar o uso de elementos geográficos naturais, como rios, montanhas, lagos ou outras características geográficas distintas e facilmente reconhecíveis. Então, a utilização de linhas naturais como referência para a delimitação das divisas distritais tem o objetivo de tornar o processo mais claro e compreensível,
Então, essas características geográficas são geralmente facilmente, né, identificáveis e podem ser utilizadas como ponto de referências visuais para demarcar os limites dos distritos. Então, essa abordagem, ela visa, né, ela ajuda a evitar ambiguidades e controvérsias na definição das divisas distritais, pois linhas naturais são menos suscetíveis a interpretações diferentes e permitem ali uma delimitação mais objetiva, tá? Então, aqui, no 3, inciso 3, na existência de linhas naturais, utiliza-se a linha reta cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificados e tenham condições de fixidez. Então, isso significa o quê? Quando não há elementos naturais claros para servir como referência, uma linha reta pode ser utilizada para estabelecer os limites entre os distritos. Então, os pontos extremos dessa linha, eles devem ser facilmente identificáveis e possuir características ali que permitam sua fixidez, né? Ou seja, que possam ser estabelecidas de forma precisa e estável. Então, essa abordagem ela visa fornecer uma solução prática na ausência de linhas naturais para a delimitação das divisas distritais. Então, a utilização de uma linha reta como pontos extremos, facilmente identificáveis e fixos, contribui ali para a clareza e objetividade na demarcação dos limites entre outros distritos, entre os outros distritos, né? Entre os distritos, na verdade. Então, no entanto, é importante aqui a gente destacar que essa forma deve ser observada em conjunto com as demais normas estabelecidas e leis estaduais aplicáveis à delimitação das divisas distritais. Show? Aqui no 4 é vedada a interrupção de continuidade territorial do município ou distrito de origem. Então, isso significa o quê? Que ao delimitar as divisas distritais, é proibida a criação de uma separação física que vai interromper ali a continuidade territorial do município ou do distrito, de onde o novo distrito será originado. Então, essa norma ela tem como qual objetivo? Vamos respirar. Essa norma ela tem como objetivo preservar a identidade territorial e a unidade administrativa do município ou distrito original. Vai evitar o que, assim? Que a criação de um novo distrito resulte em uma divisão física que prejudique a conectividade e a coesão territorial da área de origem. Então, ao respeitar essa norma, busca-se garantir a continuidade administrativa, histórica e geográfica do município ou distrito, evitando fragmentações territoriais que possam impactar negativamente a gestão municipal e a identidade local. Beleza? Parágrafo único. As divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Então, o que é que o parágrafo único ele diz para a gente? Significa que as divisas entre os distritos devem ser definidas de forma detalhada, né? Então, ali vai descrever cada trecho que compõe essas fronteiras. Então, essa descrição minuciosa ajuda a garantir uma delimitação clara e precisa dos limites entre os distritos. No entanto, quando houver coincidência entre os limites municipais e os limites dos distritos, a descrição trecho a trecho pode ser dispensada para evitar duplicidade de informações. Então, essa disposição visa evitar repetições desnecessárias, já que os limites municipais já foram previamente definidos e estabelecidos. Dessa forma, a descrição trecho a trecho será aplicada apenas nos segmentos das divisas distritais, que não coincidam com os limites municipais. Beleza? Então, essa abordagem vai ajudar a simplificar e a tornar mais eficiente o processo de descrição e delimitação das divisas distritais, focando nos trechos que realmente requerem uma descrição específica. Show? Aqui no artigo 3H, a alteração da divisão administrativa do município far-se-á através de lei municipal, garantindo a participação popular. Então, aqui significa o quê? Que qualquer mudança, né,
qualquer mudança na divisão administrativa do município, como a criação, a fusão, a alteração ou supressão de distritos, devem ser realizadas por meio de uma lei aprovada, né? Vai ser uma lei aprovada pelo órgão legislativo municipal, que normalmente é a Câmara Municipal, né? Então, além disso, a participação popular deve ser assegurada durante o processo de alteração da divisão administrativa. Isso pode ocorrer por meio de mecanismos como consultas públicas, audiências, plebiscitos ou outros meios de envolver a população e permitir que ela expresse sua opinião e contribua para a tomada de decisões. Então, essa disposição visa garantir a transparência, né, a legitimidade e a participação democrática no processo de alteração da divisão administrativa do município. Vai assegurar o quê? Vai assegurar que a divisão seja tomada, levando em consideração a vontade da população afetada. Show? Aqui no artigo 3i, né, a instalação do distrito se fará perante o juiz de direito da comarca na sede do distrito. Então, significa que após a criação de um distrito, o ato formal de instalação desse distrito deve ocorrer na presença do juiz de direito responsável pela comarca em que o distrito está localizado. Então, essa instalação ocorrerá na própria sede do distrito. O juiz de direito, ele é uma autoridade do Poder Judiciário responsável por exercer funções jurisdicionais na comarca, que é uma circunscrição territorial definida para fins judiciais. Então, sua presença na instalação do distrito pode ser necessária para oficializar e validar o processo de criação e estabelecimento do distrito, garantindo a conformidade legal e a regularidade do procedimento. Então, dessa forma, esse artigo estabelece o procedimento específico para a instalação do distrito, indicando que deve ser realizado perante o juiz de direito da comarca na sede do próprio distrito. Show de bola? Beleza. Aqui, agora a gente está no artigo 4. O município de Coatis buscará a integração econômica, política, social e cultural com os municípios da região, né, visando a um desenvolvimento harmônico e saudável que garanta a preservação dos valores culturais e a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Então, o artigo 4 ele estabelece que o município de Coatis vai buscar a integração econômica, também a política, a social e cultural com os municípios da região. O objetivo é o quê? O objetivo dessa busca é promover um desenvolvimento harmonioso e saudável, né? Vai garantir ali a preservação dos valores culturais, a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, essa disposição ela indica a preocupação do município em estabelecer relações colaborativas e cooperativas com os municípios vizinhos. Então, buscar a integração econômica implica em fomentar a cooperação entre os municípios para o crescimento mútuo, né? Para a criação de oportunidades e também para o fortalecimento das atividades econômicas regionais. Então, a integração política visa promover a cooperação e a articulação entre os governos municipais. Vai buscar o quê? Soluções conjuntas, né? Para questões ali de interesse comum, como infraestrutura, serviços públicos e planejamento regional. Então, a integração social e cultural busca estabelecer uma maior interação e troca entre as comunidades dos municípios da região. Vai promover ali a diversidade cultural, o respeito às tradições locais e o compartilhamento também de experiência. Beleza? Além disso, o artigo destaca a importância ali também da preservação dos valores culturais e a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, demonstrando ali o compromisso do município em proteger o patrimônio cultural e ambiental, assegurando a qualidade de vida e o bem-estar da população. Show? Aqui no artigo 5º, o município de Coatis, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá vida digna aos seus moradores através de políticas públicas e será administrado com transparência dos seus atos e ações. Quando ele fala transparência dos seus atos e ações, o município ele deve conduzir sua administração de forma transparente. Vai garantir ali que seus atos e ações sejam abertos ao escrutínio público, né? Então, isso implica em divulgar informações relevantes, possibilitar o acesso a documentos públicos e promover a participação
dos cidadãos na tomada de decisão. Então, isso é transparência de seus atos e ações, tá? Então, o município de Coatis, como entidade autônoma, tá? Ela é uma entidade autônoma, básica da federação, vai garantir vida digna aos seus moradores através de políticas públicas e será administrado, né? Será administrado com transparência, com moralidade também, ó. Ele fala aqui da moralidade. A moralidade vai envolver o quê? A administração, ela deve ser pautada vai agir de acordo com os princípios éticos, né? Com os valores que regem a conduta dos servidores públicos. Então, ela vai buscar ali pela integridade, né? Pela ética no exercício das funções públicas, e é essencial ali, né? Para garantir uma gestão eficiente e responsável. Aqui também tem a participação popular nas decisões, ou seja, o poder emana do povo. Quando fala que o poder emana do povo, significa que você pode participar de forma popular nas decisões. Então, o município ele deve promover e garantir a participação ativa da população nas decisões que afetam a comunidade. Isso pode ocorrer por meio de mecanismos de participação, né, como audiências públicas, conselhos municipais e consultas populares. A busca é o quê? Vai buscar envolver os cidadãos no processo de formulação e implementação das políticas públicas também. A descentralização administrativa. O que significa a descentralização administrativa? O município ele deve adotar uma estrutura administrativa descentralizada. Ela vai delegar competências e responsabilidades para instâncias locais, permitindo ali uma gestão mais próxima da realidade e das necessidades da população. Então, essa descentralização contribui para uma administração mais eficiente, ágil e voltada para as demandas específicas da localidade. Beleza? Então, esses princípios, assim, falando de uma forma geral, refletem a importância da transparência, da moralidade, da participação popular e da descentralização administrativa na gestão municipal, visando garantir o quê? Uma administração eficiente, uma administração mais responsável, uma administração comprometida com a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores de Coatis. Show? Então, hoje a gente fica por aqui. Se você gostou dessa aula, por gentileza, deixe um comentário, #gostei, né, para eu saber como é que está chegando essa mensagem até você, se você está gostando, se você não está. Se você não gostou, pode deixar a #não gostei também, não tem problema. A gente está aqui de forma democrática para ouvir todas as opiniões, né? De repente eu falei alguma besteira, de repente eu falei alguma coisa errada, e esse feedback também, né? Ali eu sou professor, mas como professor eu também sou aluno, né? Eu não sei de tudo. Então, deixe seu comentário, deixe sua curtida e se inscreva no canal para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Show? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado inclusive pelo carinho de todos também. Aquele abraço e tchau!